Salmo 23, a partir do verso 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Irmãos, o ser humano ele tem um fascínio pelo mérito próprio. Desde criança, nós somos treinados a isso. Nós aprendemos, somos motivados a sermos independentes. E na medida que a gente vai crescendo, chega um momento em que você não quer mais que seus pais lhe acompanhem no banho, né? O pai ou a mamãe, não, já consigo tomar banho sozinho. Já não precisa mais cortar a carne no meu prato, já consigo me virar sozinho. Eu consigo escolher minha roupa e me trocar sozinho. E isso é sadio até determinado ponto. Qual é o perigo? O perigo é quando se pula etapas. O perigo é quando a pessoa se torna independente cedo demais e ela acaba não entendendo que existem situações na nossa vida que nós sempre seremos dependentes. E quando eu me volto para a palavra de Deus, eu fico observando algumas situações. E um exemplo é o caso do filho pródigo. Alguém que não estava acostumado, ou não havia entendido necessariamente o processo de liberdade, ou como se dá esse processo de independência, ao ponto dele chegar para o seu pai e dizer: eu quero ter minhas próprias experiências, eu quero viver sozinho, né? Eu cheguei a dizer isso para o meu pai: não, eu quero ter minhas próprias experiências. Graças a Deus que ele foi bem seguro, né? E hoje eu estou aqui devido a criação que tanto eu quanto os meus irmãos tivemos. Eu louvo muito a Deus por isso. Mas chega um momento na nossa vida que nós queremos andar com as nossas próprias pernas e queremos ter experiências próprias. Chega-se então o casamento, as pessoas não estão mais conseguindo. Não, eu não quero prestar conta, eu quero ter liberdade, eu quero ter independência. E isso acaba acontecendo muitas vezes no nosso relacionamento com Deus. E quando eu me volto para o entendimento de oração, que é o que nós temos falado, estamos aqui uma série de pregações aprendendo a orar com os salmos, eu chego a uma tese. Quando nós estamos orando pouco, significa, muito provavelmente, que nós estamos confiando muito em nós mesmos, que estamos muito independentes. Está tudo muito bem, estou dando conta do recado. Agora, o recado que eu estou passando, quando eu oro muito, é: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu não consigo me virar sozinho, eu não consigo resolver as coisas sozinho, eu preciso do Senhor. Nós já trabalhamos aqui o Salmo 1, né? Estamos falando sobre aprendendo a orar com os salmos. Trabalhamos o Salmo 1, trabalhamos o Salmo 4, e hoje nós estaremos trabalhando o Salmo 23, sobre o tema completamente dependentes. E quando nós observamos o primeiro verso do Salmo 23, esse aqui é um salmo escrito por Davi, quando ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Focando inicialmente no verso 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Davi, ele entendia muito bem essa figura. Ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava muito bem das suas ovelhas. Nós observamos isso no texto bíblico, quando ele vai enfrentar Golias, e ele chega lá para Saul, dizendo: não, eu enfrento esse gigante. Qual é a experiência que você tem? Eu já enfrentei um urso, já enfrentei um leão, cuido muito bem das minhas ovelhas. Davi, ele sabia o que era ser um bom pastor. Nesse momento, ao escrever o Salmo 23, ele volta-se para Deus dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O que Davi está dizendo é: se eu confio nele, se eu dependo dele, assim como uma ovelha depende do seu pastor, eu posso ter certeza que eu estou em segurança. Uma vez o irmão Pedro Paulo colocou no grupo da igreja uma frase que eu achei lindo e isso me marcou: se o Senhor é meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Se quiser anotar isso aí, anote. Se não, pode procurar lá no YouTube depois e se anota, fica melhor, né?
coloque embaixo no comentário, hashtag, se o Senhor é meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Achei muito linda essa frase. E a canção do Livres para Adorar, quando ele vai citar essa parte, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. É muito forte, porque como já tratamos aqui algumas vezes, em uma palavra, se alguém perguntar assim para você, o que é que você precisa para viver? Se você falar pão e água, já são duas. Então se você falar só pão e a água, se você falar só a água e o pão, o que é que você precisa para viver? Em uma palavra. Baseado no Salmo, você pode dizer o Senhor. Baseado no Salmo 23, você pode dizer Deus. O que o ser humano precisa para viver? Deus. Ele é a fonte de tudo. Se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Isso aqui é importante, porque muitas vezes a gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar 2 carros, não vai me faltar casas para morar e para alugar, não vai me faltar riquezas, não vai me faltar fazendas. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, se o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada, porque tudo que Ele me der será o suprimento necessário. Porque eu dependo dele, e aquilo que ele me dá, eu estou satisfeito nisso, porque ele é o meu maior bem, ele é a minha maior riqueza. O próprio Davi, sendo rei, ele diz, Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Irmãos, isso é muito forte. E quando ele se coloca como uma ovelha diante do Senhor, como seu pastor, ele apresenta a sua completa dependência. E é exatamente disso que eu gostaria que você e eu pudéssemos refletir hoje. Nós somos completamente dependentes do Senhor. E a primeira coisa que eu reflito aqui é que nós dependemos dele no básico. Ele nos supre no básico. Versículo 2 e versículo 3 diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Primeira coisa, do básico, área física, alimento e descanso. Ele me conduz a verdes pastos, me faz repousar em verdes pastos e me conduz a águas tranquilas. É interessante porque o pasto ele serve de alimento e ele serve também como descanso. As águas elas servem para hidratar, e as águas tranquilas representam também um local de descanso, um oásis. Então, o que a palavra do Senhor nos apresenta é que nós somos alimentados e nós somos supridos no básico. Inicialmente aqui, na área física. Então, isso me faz lembrar do que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós necessitamos dele no mínimo que nós precisamos para sobreviver. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou ocupar Deus com coisas pequenas, né? Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Só vou depender dele em outras coisas. Isso aqui sou eu mesmo que faço, e é importante nós entendermos que tem coisas que nós fazemos, mas nós fazemos na dependência do Espírito Santo. Nós fazemos porque é Ele quem nos capacita para fazer. Se você tem um trabalho que te garante o seu pão de cada dia, o mérito não é seu, o mérito é do Senhor. Então o que Davi está dizendo é, eu sou o rei, estou à frente de Israel, mas eu sou cuidado por Deus como uma ovelha é cuidada pelo seu pastor. O Senhor me supre daquilo que eu preciso na área física, e o Senhor me supre também na área emocional e espiritual. Versículo 3, a versão mais comum diz, refrigera minha alma, né? E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A NVI diz, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu acho interessante porque dá para unir as duas versões. Ele refrigera-me a alma e automaticamente isso me restaura o vigor. Quando uma pessoa está em depressão, a alma dela está doente e isso mexe com todo o seu corpo. Dependendo dos sintomas, ela não vai querer levantar da cama, ela não vai sentir força, a sua mente não vai produzir, o seu corpo vai começar a sentir dores, aí vai lá, clinicamente está tudo bem com o físico, mas a mente está ruim. O corpo está bem, mas a mente está ruim.
Então, quando o texto está dizendo refrigera-me a alma, o que a palavra do Senhor está dizendo, o que Davi está dizendo é que eu encontro refrigério para as minhas emoções no Senhor. É a versão da NVI. Ele restaura-me o vigor. Nós dependemos dele. Se nós estamos com algum problema na alma, em algum aspecto é falta de confiança no Senhor. Se nós estamos ansiosos e com falta de paz no coração, é porque nós não estamos conseguindo descansar tranquilamente e confiar que Ele pode todas as coisas. Então, em última instância, no fundo, nós não estamos confiando no Senhor. No fundo, mas pastor, isso foi uma estafa, muito trabalho, falta de confiança. Está trabalhando tanto, está virando a noite trabalhando, é porque não está confiando que o Senhor pode suprir o pão de cada dia. A palavra do Senhor diz, entregue diante do Senhor todos os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo na área espiritual, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Perceba que nós precisamos ter essa dependência do Senhor em todas as áreas. Então, muitas vezes, irmãos, eu quero dizer para vocês, tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa parar e refletir. Senhor, eu tenho confiado de fato em Ti? Eu tenho sido plenamente dependente do Senhor? Nós vivemos de maneira tão corrida, de maneira tão frenética, a ansiedade toma conta de nós, o ativismo toma conta de nós, a gente vem para a igreja e às vezes quer escutar uma palavra assim que vem aliviar a gente, né, dos fardos, que o nosso ego às vezes seja um pouco massageado, porque a gente ouve tanta coisa do patrão, a gente ouve tanta coisa não sei de quem, e assiste tanta tragédia na televisão, aí quer chegar na igreja assim, e de repente tem uma palavra de refrigério, aí o pastor chega e fala, você está pecando porque você não confia em Deus plenamente. Você está pecando. Aí dói um pouco, né? Mas o que Davi está dizendo é, o Senhor é o meu pastor, e nele eu não tenho falta, de nada eu sentirei falta, porque Ele me dá o alimento físico, Ele me supre emocionalmente, e Ele me supre espiritualmente. É Ele quem me conduz nas veredas da justiça. Versículo 3. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É Ele quem nos guia. Não é um esforço somente seu, né, que isso seria uma religiosidade muito grande. Você se esforça e Deus fica lá assim, batendo o dedo, vendo, vou ver se você vai conseguir, viu? Se não conseguir, eu vou fulminar. O que Davi está dizendo é, o Senhor me supre fisicamente, o Senhor me supre emocionalmente, e o Senhor me supre espiritualmente, porque é o Senhor quem me conduz, o Senhor sendo meu pastor, é quem me conduz nas veredas da justiça por amor do seu próprio nome, devido à sua própria glória. Ele tem um compromisso com Ele mesmo. Nós vamos ver mais à frente, Davi trazendo conceitos da aliança de Deus, da fidelidade do Senhor. Como nós já cantamos aqui algumas canções, né? Existem algumas canções, Tu és fiel a mim, Senhor. Obrigado. Existem algumas canções, Tu és fiel, fiel a mim. Ele é fiel a nós, mas Ele só é fiel a nós porque Ele é fiel a Ele mesmo, porque Ele é fiel ao seu pacto, porque Ele tem um compromisso com a sua palavra e Ele não pode mentir. Então, quando Davi está dizendo que o Senhor me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome, o que ele está dizendo é, ele tem um compromisso com ele tem um compromisso com a sua glória, e ele se importa tanto comigo, ele me ama de maneira tal, que em última instância isso rende glória a ele, isso glorifica a ele por zelar pela sua própria palavra. A segunda coisa que eu posso observar é que a sua presença nos fortalece em meio às dificuldades. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Se não existisse o verso 4, eu ia ficar com a pulga atrás da orelha sobre os versos 1, 2 e 3. Por quê? Porque Davi é um homem de guerras. Davi era um homem que se escondeu em cavernas. Davi foi um homem que fugiu de Saul, fugiu de Absalão, seu próprio filho, fugiu de outros inimigos. E parece, se terminar só no versículo 3, ia parecer muito romântico essa história. A gente fala assim, mas essa situação não parece a de Davi. Parece que a vida de Davi é um tempo todo em águas de descanso, verdes pastagens, não tem conflito, não tem problema. Mas ele entra no versículo 4, ele diz, a minha confiança nesse Deus é tão forte, que ainda que eu ande por um vale de sombras e morte, eu não temerei mal nenhum, porque o pastor está comigo. Imagine uma ovelha andando por despenhadeiros, por locais de difícil acesso, ainda que seja à noite, se o pastor estiver com ela, ela está tranquila. O que Davi está dizendo é, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele é o meu pastor.
Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte. O que Davi está dizendo é, eu descanso plenamente nele. Você tem descansado no Senhor? Não sei qual é o problema que você está vivendo, as situações que você tem enfrentado. De repente até é um vale de sombra da morte. De repente o laudo médico não está muito ao seu favor. Mas você consegue ter esse descanso porque o Senhor está com você? Tendo a certeza de que Ele está com você, você consegue descansar em meio à dor, em meio ao vale da sombra da morte. Isso é completa dependência do Senhor. Isso é nós sermos de fato completamente dependentes dEle. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se você for procurar, vai ter muita coisa sobre isso, sobre a vara e o cajado. E a vara e o cajado são os instrumentos do pastor. E aí vai, se você for ver as funções que a vara e o cajado têm, são muitas. Mas eu gostaria de destacar duas funções do cajado. O cajado ele tem aquela curva assim em cima, né? E era usado pelo pastor quando ele estava conduzindo o rebanho e de repente a ovelha caía em algum penhasco, e ele utilizava como uma extensão do seu próprio braço para trazer a ovelha de volta. Então, se o Senhor é o seu pastor, talvez ainda que seja por um descuido seu, você cair em lugares que possam te machucar e até te ferir e talvez ceifar a sua própria vida. Se você tem o Senhor como seu pastor, espere que Ele vai vir com o cajado e vai te resgatar. Agora, o cajado também, ele era usado para quebrar a patinha da ovelha rebelde. É tão maravilhoso isso. Você pode ver. Às vezes, tinha algumas ovelhas que se distanciavam do rebanho, e aí ficava correndo risco, ficava à mercê de predadores. E o pastor se cansava muito com esse tipo de ovelha, sabe? Ia lá e trazia de volta. E como era também um comércio, né? O pastor precisava da lã. Aí a ovelha se embrenhava no meio do mato, espinhos e tudo. Aí, às vezes a lã ficava sem uso comercial. Sabe o que o pastor precisava fazer? Quebrar a pata da ovelha, porque ela era muito rebelde. Só que essa ovelha, com a pata quebrada, ela não conseguiria acompanhar o rebanho. E às vezes existiam pessoas, outros, e por que você não vende essa ovelha que está te dando tanto trabalho? Só que às vezes o pastor amava tanto a ovelha, que ele queria ficar com aquela ovelha rebelde. Ele queria tratar dela. E ao quebrar a patinha dela, como ela não conseguiria acompanhar o rebanho, ele precisava pegar aquela ovelha, colocar nos ombros e caminhar. E aquela ovelha, enquanto não fosse sarado, porque o pastor que desloca a patinha da ovelha, depois ele vai lá e enfaixa. Fala, isso aqui é para você aprender. Vai ficar mais pertinho do papai, tá bom? Vai andar aqui um pouquinho com o papai, você saber o que é o calor do papai, para depois você se tornar uma ovelhinha melhor. É tão maravilhoso nós compreendermos isso, porque Deus, como pastor, Ele não é só alguém que afaga. Ele é alguém, como diz a canção do Diante do Trono, fez a ferida e a ligará. Isso é uma profecia. É o Senhor quem faz a ferida e é o Senhor quem liga. É o Senhor quem permite que dores aconteçam na sua vida para te ensinar algo. É o Senhor quem permite que algumas situações aconteçam conosco para que a gente fique bem grudadinho nele, dependendo plenamente dele, dizendo, Senhor, eu estava andando por caminhos, estava seguindo a minha própria vontade, estava que nem uma ovelha rebelde, andando por caminhos que me dava na telha. E agora eu precisei passar por um momento de dor, para ficar bem pertinho do pastor e compreender o que é depender completamente de ti. Essa ovelha que não queria depender completamente do pastor, agora não conseguia nem andar sem ele. Agora não ia conseguir se alimentar sem ele, porque com a patinha quebrada, como é que ela ia se abaixar para comer o capim? Como é que ela iria no riacho beber? Agora, aquela que estava querendo ser completamente independente, é completamente dependente. Irmãos, nós precisamos entender, como o próprio Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu dependo dele para tudo. Se você tem vivido de maneira independente do Senhor, tome cuidado. Porque se Ele te tem como ovelha, Ele vai fazer de tudo para que você se torne completamente dependente dEle. Talvez até quebrar a sua patinha, para que você aprenda a depender dEle. O Senhor, meu irmão, Ele se importa muito com você.
O Senhor te ama tanto. O Senhor nos ama tanto. E Ele dá provas disso na sua palavra. Que o que Ele quer é que nós entendamos que nós somos de fato dependentes dEle. Como diz essa canção, olha o começo da canção que nós cantamos aqui no início. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, eu me torno independente e eu deixo de simplesmente crer no Senhor, vou andar necessariamente por aqui, vou andar com os meus próprios passos. E aí, como diz essa canção, Senhor, se eu já me tornei adulto e independente demais, que eu volte a ser uma criança, um bebê, para que eu seja plenamente dependente do Senhor. Nós precisamos compreender o quão necessitados somos do nosso pastor. Não pense que as coisas boas que você faz, o mérito é seu, o mérito é do Senhor. Como eu falei aqui no começo, a gente gosta tanto de receber elogios pelo que fazemos. Nós gostamos tanto de ser elogiados, de sermos bem tratados. Nossa, parabéns. Parabéns pela sua conquista. Parabéns porque passou no concurso. Parabéns porque conseguiu esse emprego. Parabéns porque conseguiu entrar na universidade. Parabéns, 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 parabéns. Aí chega no momento que a gente fala assim, rapaz, eu sou bom demais. Eu sou bom demais. Não vou orar mais tanto, não vou, porque é muita coisa, né? A gente está fazendo muita coisa, nossa vida está tão corrida. Aí Deus fala assim, está na hora de quebrar a patinha. Tá muito rebeldezinho, está andando muito longe. Tem que voltar, tem que estar perto do pastor e depender plenamente de mim. Na continuação, a figura agora muda. E alguns estudiosos apresentam essa mudança. Davi, que se colocava como ovelha e apresentava o Senhor como pastor. No versículo 5, Davi se coloca agora como convidado e o Senhor como um anfitrião. Versículo 5. Preparas-me um banquete na presença dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Terceira coisa que eu aprendo é que nós somos alcançados pelo seu favor. Sermos completamente dependentes de Deus significa que nós somos alcançados pelo seu favor. Se o que Davi tem em mente ao escrever aqui é uma cultura que existia no Oriente, naquela época, se de repente um inimigo estava sendo perseguido em alguma localidade, no deserto, e de repente ele entra na tenda de alguém, ele é recebido por alguém, os inimigos não podiam mais tocar nele. Se o que Davi tem em mente é isso, é muito maravilhoso, porque é o que Davi diz: o Senhor me recepciona, prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, que não podem me tocar, estavam me perseguindo, mas não podem me tocar porque eu alcancei o favor do anfitrião, eu alcancei o favor do Senhor. Então ele prepara ali para mim um banquete, ele unge a minha cabeça com óleo. Isso aqui é a mais completa honra que um anfitrião poderia fazer com o seu convidado. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. O que está falando ali é de fartura. O que Davi está apresentando, irmãos, eu não mereço. Como alguém errante, fugitivo no meio do caminho, o anfitrião não tem obrigação nenhuma de receber alguém. Imagine você. Está na porta da sua casa, de repente vem alguém correndo com tudo, e vem outro com teçado atrás. Será que você tem coragem de falar, entra aqui, se esconde, de repente você fala assim, sabe Deus se é um ladrão? Eu não sei porque é que estão correndo atrás dele, eu vou fechar a porta e deixar ele passar direto. Se ele bater, não entra aqui não. Você já pensou, olha o que Davi está dizendo, se o que ele tem em mente é essa figura da época, correndo, sendo perseguido por seus inimigos, de repente ele entra nessa tenda, o anfitrião lhe recebe, prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, unge a cabeça dele com óleo, o cálice dele transborda de fartura, de bebida, e o que ele está dizendo é, eu alcanço o favor do rei, eu alcanço o favor do anfitrião, não por méritos próprios. Nós, irmãos, estávamos andando errantes por aí, presas fáceis,
inimigos de Deus. E o Senhor simplesmente com o seu favor nos alcançou. O mérito não é seu, o mérito não é meu, o mérito não é nosso. É pura graça de Deus. É favor imerecido. Isso é a salvação. Se hoje o Espírito Santo de Deus mora em nós, se hoje o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim, é porque nós somos alcançados pelo favor do Rei. É exatamente isso. E quem são os nossos inimigos aqui, fazendo agora uma ligação neotestamentária? Quem são os nossos inimigos? Seu inimigo não é o seu vizinho. Quem te viu passando na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos é o diabo e seus anjos. O Senhor, nós, diante dos seres espirituais, do mal, nós podemos dizer, o Senhor unge a nossa cabeça na presença dos nossos inimigos. Sabe, nós somos tratados como filhos. Somos guiados, guardados, cuidados por Deus. O diabo tem raiva de você. O seu inimigo não são pessoas. Os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos são seres espirituais do mal. E é essa analogia que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos compreender. O Senhor, é Ele quem nos honra. E nós vemos isso lá na história de Jó. Satanás, o acusador, querendo acabar com a vida de Jó, querendo desgraçar a vida dele, né? E ele não desgraçou a vida de Jó. Ele não acabou com a vida de Jó, porque Jó não era um sem graça. Jó tinha a graça de Deus. Jó tinha o favor de Deus sobre a sua vida. Satanás, o acusador, queria acabar com a vida dele. O que ele conseguiu foi só aproximar mais ainda Jó de Deus. Então, Jó estava sendo honrado por Deus na presença dos seus inimigos. Os inimigos de Jó não eram os amigos dele, que foram abençoados também por Deus por conta da oração de Jó. O inimigo de Jó era Satanás. O seu inimigo é o diabo. Os nossos inimigos são exatamente os seres do mal que lutam e lutam cada vez mais. Não é para acabar com a sua vida financeira, não é para acabar com o seu casamento. A luta do diabo não é acabar com o seu casamento, não. A luta do diabo não é fazer você se virar contra o seu filho, não. Não. A luta do diabo é te fazer virar contra Deus. É isso que ele quer. Aí ele vai usar o teu casamento para isso. Aí ele vai usar o relacionamento com o teu filho para isso. Aí ele vai utilizar situações no teu trabalho para isso. Ele não está... Vou tirar o carro do irmão fulano de tal. Isso não vai levar ele para o inferno, não. Eu vou acabar com o casamento do fulano de tal. Com o relacionamento dele com o filho dele. Ele só usa isso como artifícios. E quanto mais ele tenta fazer isso, e você só se aproxima de Deus, ele vê que ele perde. Ele vê que ele perdeu a batalha. Então, não pense que a luta dele, a luta do seu inimigo, não é para acabar com a sua vida material. Ele quer acabar com a tua vida espiritual. Ele quer acabar com o teu destino eterno. Era isso que ele queria fazer com Jó. Você pode dizer, tire tudo dele, e você não verá se ele não se virará contra ti. Era isso que ele queria. Tirou os bens, tirou os filhos, colocou crise no casamento, fez de tudo, os amigos falando mal dele. Ele teve sucesso. Não teve sucesso. Então, o diabo não tem sucesso se ele tirar seu emprego. Não tem sucesso se tentar destruir o seu casamento. Não tem sucesso se ele tentar arruinar com a sua vida. Sucesso ele vai ter se ele conseguir te afastar de Deus. Sucesso ele vai ter se ele conseguir fazer com que o seu relacionamento com Deus seja rompido. E é isso que nós lutamos contra. Todos os dias, dizer, Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor. Seja o que for, eu dependo de Ti. Davi pôde dizer, Tu és o meu pastor, de nada eu sentirei falta. E no versículo 6, olha o que ele diz. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, algumas versões vão dizer, né? Sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. O que Davi está utilizando aqui são termos, como já falei agora há pouco, da aliança que Deus tinha com Israel. O termo usado no hebraico para misericórdia aqui é hesed, que é traduzido em alguns casos por misericórdia, no caso da NVI é traduzido por fidelidade. Mas existe uma tradução muito linda, que abrange um pouco mais do significado dessa palavra, que é amor leal ao pacto.
É como se Davi estivesse dizendo, eu sei que a bondade, e a gente costuma dizer a bondade do Senhor, a gente costuma colocar o anexo, né? A bondade e a misericórdia do Senhor, não tem isso no versículo. Bondade e a misericórdia me seguirão. Ele está dizendo que termos da aliança que Deus fez com Israel, termos do caráter do próprio Deus. Eu sei que a bondade e o amor leal ao pacto me seguirão. Já está implícito. É do Senhor, ele está dizendo, eu tenho a garantia de que a bondade dele e o amor leal ao pacto me seguirão, me conduzirão todos os dias da minha vida. O que ele está dizendo é, eu sou tão dependente dele que eu sei quem é o meu pastor, eu confio nele, eu confio nas promessas e na aliança que ele tem com o seu povo. Eu dependo plenamente, eu dependo exclusivamente dele. Eu sei que ele é fiel. E por que muitas vezes é traduzido por misericórdia o termo hesed, amor leal ao pacto de Deus? Porque nós não conseguimos ser fiel ao pacto. Muitas vezes nós falhamos. E ele tem um amor tão leal ao pacto, como diz lá em Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se você for ver a sequência do texto de Timóteo, é interessante, porque vai sendo uma sequência lógica que ele vai seguindo, né? Ele vai seguindo uma sequência lógica e ele chega então nesse final, se nós formos infiéis, a ideia que dá é, ele também será infiel. Não, quebra o paradigma na sequência do texto de 2 Timóteo. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que Davi está dizendo é, eu sei que a bondade e o amor leal ao pacto, a sua fidelidade, a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A casa do Senhor aqui é colocada como tabernáculo, certo? O que Davi estava dizendo é, eu tenho prazer em estar diante do Senhor, eu tenho prazer em estar no tabernáculo, o meu desejo é estar diante do Senhor, como em outro salmo é dito, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, do que permanecer nas tendas da impiedade. Prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. O que ele está dizendo é, a minha alma satisfaz-se plenamente em Deus. Irmãos, eu fico imaginando o coração de um homem desse, Davi, na antiga aliança, onde Paulo vai dizer que é o ministério da morte, né? Que trouxe a morte, porque a lei nos faz reconhecer o nosso pecado. A lei só mostra que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador e precisamos de um Redentor. E aí vem a nova aliança apresentando a salvação é pela graça. E eu fico vendo Davi na antiga aliança, com todo esse rigor, sem o entendimento que nós temos hoje dessa salvação pela graça, e ele uma compreensão plena da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, ele dizendo, eu habitarei todos os dias na casa do Senhor, enquanto eu viver. Você não precisa habitar na casa do Senhor todos os dias enquanto você viver. Sabe por quê? Hoje, porque você é a casa do Senhor. Você é a habitação do Senhor. Ele habita dentro de você. E a pergunta que eu faço é, você tem satisfação nisso? Você tem satisfação em saber que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você? Você se relaciona com o seu pastor? Você se relaciona com Deus? Nós temos essa compreensão e esse entendimento, irmãos, porque Davi, ele precisava de sair, ele precisava buscar a Arca da Aliança para contemplar a presença de Deus, para sentir a presença de Deus. Ele precisava de artifícios. Nós não precisamos de artifícios. Você não precisa de um sacerdote para ouvir a voz de Deus. Você não precisa de sair do seu lugar para um outro lugar para que Deus fale com você necessariamente. 4 horas da manhã você está lá na sua casa, reunido com seus filhos, fazendo oração, e Deus está lá. O Senhor está lá. O Senhor está com você aonde você for. Precisamos entender que nós somos plenamente dependentes do Senhor, tanto na área física, como na área emocional, como na área espiritual. E precisamos compreender também que tudo que nós temos é favor de Deus, é graça. E você pode ter a certeza de que a bondade do Senhor, a fidelidade, o amor leal ao pacto te seguirão todos os dias da sua vida. Ele tem um compromisso consigo mesmo. Ele tem um compromisso com a sua palavra. E se na antiga aliança, a lei, a aliança que Deus fez com Israel,
era uma aliança de méritos. Você obedece, você será abençoado. Você desobedece, você será amaldiçoado. A aliança que o Senhor faz conosco, agora na nova aliança, no Novo Testamento, é semelhante à aliança que ele fez com Abraão. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. E Paulo vai apresentar isso nas suas cartas. A aliança que o Senhor tem conosco hoje ainda é muito mais profunda. Ele está dizendo o que eu exijo de você é fé. As coisas boas que você vai fazer é consequência da fé que você tem em mim. Irmãos, Davi buscou a Deus e viveu a Deus. Parece que como alguém fora da sua época. Porque enquanto alguns olhavam para a lei de Deus e só viam o rigor e as dificuldades, Davi olhava para a lei de Deus e encontrava prazer. Davi olhava para o Senhor e dizia: eu louvo ao Senhor, a minha alma anela pelo Deus vivo. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que sejamos completamente dependentes do Senhor. Meu desejo é que nós saímos daqui hoje. Muitos de nós temos o Salmo 23 na ponta da língua. Muitos de nós falamos. Tem gente que cita ele quase todo dia. O Salmo 23 é um salmo de dependência do Senhor. Que sejamos plenamente dependentes dele. Te convido a ficar em pé nesse momento.